Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. BIME11, o BIME11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, esse fundo imobiliário é mais um fundo semelhante ao VGHF, que é um hedge fund. Então é um fundo de papel. Apesar de ele falar que ele é híbrido, tá? Atualmente ele tem funcionado como papel. Então é um fundo híbrido, foi lançado em novembro de 2021, é um fundo de base 10, Bril é a gestora, ele tem mandato renda e ele tem uma liquidez baixa, mas que, na minha humilde opinião, para pequenos e médios investidores, ele tem uma liquidez aceitável. Atualmente ele está negociando em média R$165 mil por dia. Não tem nota no site, ainda não faz parte do IFIX e hoje ele conta com pouco mais de 5.800.000 cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado ao preço, muito próximo ao seu valor justo, tá? A um PVP de 1,01. O que isso significa? Significa que ele está 1% mais caro do que ele vale. Então note, hoje o patrimônio do fundo é de 53 milhões e o mercado está aceitando pagar ali 54 milhões. Então, esse fundo é um fundo de base 10, cuja cota hoje está valendo 9,15 e o mercado está aceitando pagar 9,24. Mas venhamos e convenhamos, não tem como esse fundo de base 10 valer só 9,25. Então, aqui acaba acontecendo o que acontece lá com o VGHF, que também é um fundo de hedge fund. Como ele tem ativos internos aí, esses ativos são marcados a mercado, ou tem situações que acontecem nesse sentido. Então, na minha opinião, esse fundo ele não está no preço justo e sim, ele está mais barato do que ele realmente vale. Tá? Esse fundo deve valer, jogando bem por baixo, entre 9,50 e 9,60 no mínimo. Então, eu acredito, né, que esse fundo seja orbitando abaixo do valor dele. Tendo agosto como referência, é um fundo que já está quase chegando a 5 mil cotistas, 4.670, né? Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, atualmente 9,26, mas ele teve como mínima de R$9, ó, 9,03 e máxima de 9,90. Então vamos traçar aqui a linha dos R$10, apesar de o VP não dizer que é R$10, né? Mas eu vou traçar 10. E o que a gente observa? O fundo, desde que veio ao mercado, nunca bateu os seus R$10 aí, tá? E mais, quando você vê essa grande, assim, não é tanto, mas por se tratar de um mercado, né? Como é o mercado de fundos imobiliários, essas grandes oscilações aqui, ó, isso significa em razão da liquidez do fundo. Tanto que você observa, olha o quanto ele estava oscilando, ó, saía de 9,70, depois batia 9,20 em pouco tempo, depois, olha lá, 9,60, próximo 9,20, 9,30. Então essa grande oscilação, ela se dá em razão da liquidez do fundo, tá? Ele chegou a bater lá em abril R$9,03, dá outro boom para cima, chegando a 9,70, 9,80, mas agora ele está mais ou menos lateralizado entre 9,20 e 9,40. Antes da gente ir à frente e continuar vendo mais detalhes a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta e compartilha. E diz aí para nós, você conhece esse fundo imobiliário? Já ouviu falar dele? Conhece a gestora? Sabe quais são os ativos nos quais ele investe? Como é que está a carteira? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o grande objetivo de chegar a 15 mil inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino. E se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês e vocês ainda têm benefícios. Tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós iniciamos nosso estudo para certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e aí a gente pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente. Por falar em doação, o Rômulo Oliveira nos fez uma doação aí, e até escreveu doação, então muito obrigado. Esse valor doado vai compor a carteira do canal aí e vai nos ajudar imensamente. Então, muito obrigado. Não importa o valor, qualquer valor doado, eu agradeço imensamente, tá bom? Vamos lá. Nós temos também um canal secundário, Amudicas, e o nosso grande objetivo é chegar a 1000 inscritos lá. Se quiser nos ajudar, vá lá, se inscreva, é de graça, não custa nada e vocês ainda nos ajudam. Muito obrigado a todos vocês que se inscrevem e atendem o chamado. Vamos lá.
Aqui estão as últimas entregas do fundo. E o que você observa? Se você abrir hoje a grande maioria dos fundos imobiliários de papel, né? Querendo ou não, a grande maioria dos ativos desse fundo é papel. Então você vai observar esse movimento aqui, ó, de alta e agora de queda. Por quê? Como provavelmente a gente vai olhar dentro do relatório para ver se esse fundo é muito indexado ou não, IPCA e tal. Como o IPCA estava em alta, né? E isso estava entregando muito. Como recentemente o IPCA está em baixa, então dá essa queda aí no fundo. Ele já chegou a entregar aqui, ó, no início abaixo de 3 centavos, depois 9, 10, chegou a entregar 12, 15 e até acima de 15 centavos. E o último dividendo anunciado, 13 centavos. Esse fundo atualmente está tentando passar por uma segunda subscrição. Eles estão indo muito pé no chão. Como a gente já viu lá atrás, é um fundo próximo de 60 milhões e eles estão tentando captar apenas, entre aspas, né, apenas 20 milhões. Então, para o tamanho do fundo, é muito, que é algo em torno de 30% o crescimento, mas para o mercado é muito pouco. Então, eu acredito que eles vão conseguir captar um bom valor, né? Vamos aguardar para ver. Então, a subscrição está ocorrendo aí, ó, do dia 15 de setembro até 27 de setembro. Virando a página aqui, a gente observa os dividendos entregues propriamente dito. Então, como dito, ó, 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16 e agora o último dividendo anunciado, 13 centavos. Dia 6 de setembro, pagou no dia 15 de setembro, na época cotação 9,44, um dividendo de 13 centavos, que representava 1,38. Como atualmente a cota recuou um pouco, então era 9,44, né, recuou, hoje está dando um yield de 1,41%. E esse fundo, antes de 12 meses de entrega, já está com yield de 12,88%. Tá? Faltando ainda 2 meses, ele tem 10 meses de entrega, que é um yield muito bom na minha opinião. E se ele mantiver esse padrão que ele vem entregando recentemente aí, ó, esse yield ainda pode chegar aí a patamares de facilmente 15%, 16%. Aqui a gente vê os institucionais que tem posição no fundo. O MXRF tem uma posição alta, né, de 17% no fundo. Lembrando que o fundo é pequeno, mas é uma posição alta, né? O MCCI também tem uma posição grande no fundo aí, também de 17%. O IBCR tem mais 3% e os outros dois institucionais têm posições pequenas aí no fundo. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Vamos ver aqui o ponto de vista, né, do gestor. Ele fala o início da dissipação dos choques econômicos, vai falar de questão macro, tá? E acaba falando sobre isso aqui, o que reflete no Brasil. Isso aqui eu não vou ler para vocês. Aí eles falam, com isso, os agentes de mercado encerraram o segundo trimestre de 2022 um pouco mais otimistas. Então aqui ele está falando lá de junho ainda, tá? Mês 6, que é o final do segundo trimestre. Em continuação ele fala, entregaram mais otimistas, né? Terminaram mais otimistas com o cenário macroeconômico doméstico de curto prazo, o que se refletiu no preço dos ativos no início do terceiro trimestre, levando a alta do índice Bovespa e também do IFIX. Continuando, ele fala sobre a inflação brasileira, encerrou o mês de julho, com menos 0,68. Lembrando que aqui, ó, mês 7 está negativo, mês 8 também foi negativo, de 0,30 e alguma coisa, se eu não me engano. E já existem perspectivas de que o mês 9, mês atual nosso, de setembro, também possa orbitar ali negativo novamente. E isso seria um recorde. Não tem histórico de 3 meses seguidos, pelo menos que eu saiba, né, de inflação negativa e de deflação. Aí ele continua, a taxa básica de juros, a Selic, atingiu seu maior patamar de 13,75. E agora, recentemente, na quarta-feira, o governo, o Banco Central, optou por não subir por enquanto. Então, como alguns já davam como certo que a taxa Selic iria para 14, 14,25 e tal. Por que eles davam como certo? Porque na última reunião, que essa reunião acontece a cada 45 dias, tá? Na última reunião, o governo havia sinalizado que ele teria um aumento. Já estava meio que certo. Só que não tem nada certo no mercado. Então você tentar adivinhar que vai subir mais ainda, que vai cair, tudo isso não tem como, né? A gente tem tendências, né? E como a inflação está arrefecendo, ora, a tendência é da Selic ficar, né, no curtíssimo prazo estável e depois começar a cair junto com, já que o IPCA vem caindo, cair junto com o IPCA. Então o gestor vem alertar, ó, que essas coisas positivas são uma contraposição em relação ao nosso cenário interno doméstico por questões de eleições, né? Também tem Copa do Mundo que também traz volatilidade para o nosso cenário. Aí ele fala, como o cenário deflacionário impacta de forma negativa os FIIs de papel, em especial aqueles indexados à inflação. O time de gestão aqui da BIME vem aumentando a exposição do fundo a ativos com
Essa outra parte eu não trouxe, tá? Qualquer coisa, vai lá no relatório gerencial e pegue o finalzinho lá. Aqui a gente vai ver como que esse fundo se comporta atualmente. Então, como ele tem uma certa liberdade para investir, né? Então a gente já vê que é um fundo que, por isso que eu disse que por enquanto ele está funcionando com papel, porque 66% do seu portfólio está alocado em CRIs. Então ele vai sofrer como todo fundo de papel, tá? Além disso, ele tem 25% em FIIs. Ele já está começando a se expor a permutas, tá? Assim como lá o MXRF, como o TORD, permutas ou equities, tá? São coisas mais ou menos no mesmo sentido. E ele vai ter ali 3,7% em caixa. Os indexadores, 25% em renda variável, que equivale aos FIIs. Ele tem 62% alocado em IPCA+, ou seja, nem todos os CRIs estão alocados a IPCA. Parte desses CRIs vão estar alocados aqui a CDI, ó. Então o caixa mais essa parte indexada a CDI está dando 8% alocado a CDI. E ele vai ter as permutas ali também sem indexador, né, de 4,3%. Aí aqui ele fala, ó, considerando a compra no mercado secundário das cotas do BRIP, que é um outro fundo da própria casa, tá? E a integralização do BIPD, um novo fundo de permutas gerido pela Abril, e a exposição do BIM a permutas chega 9,03%. Então, assim, apesar de aqui estar dizendo que é 4, né? Como o fundo investe num fundo da própria casa, então a exposição pode ser, e é um fundo imobiliário, né? Pode ser uma exposição maior aqui, segundo gestão, tá bom? O seu portfólio de CRIs, o CRI com maior exposição do fundo é esse Celenza, a 9,95%. Então aqui a gente dá uma pausazinha e olha um por um os ativos do fundo para verificar se tem algum ativo dobrado. Então, ó, Celenza, GSI, que é um fundo de shopping, o CRI Airport, acho que isso aqui também está em outro fundo, se eu não me engano, é do Game 11, ó. O JPS Habitasec, Telos, Wilmo, pelo visto não tem CRI dobrado aqui. Então realmente essas exposições são essas. 9,95, 9,68, 8, 8, 7. Por se tratar de um fundo pequeno, não é bom, mas é aceitável. Tá abaixo dos 10, já tá ok. Mas cada vez mais eu tenho olhado para esse aqui com mais cuidado, sabe? Quanto menor isso aqui, melhor. Como, de novo, é um fundo pequenininho, entre aspas, frente ao que a gente tem no mercado, à medida que ele vai crescendo, acredito eu que essas exposições aqui vão diminuindo cada vez mais. E um ponto que me chama a atenção é os LTVs que o fundo tem. Apesar de ser do setor corporativo, alguns desses CRIs aí, tendo por base o LTV que ele conseguiu contratar, eu reputo que são bons LTVs. O que é LTV, Amu? LTV é do inglês Loan to Value, e é como se fosse proporção de garantia que o fundo tem. Por exemplo, aqui, ó, 45%. Significa que ele tem R$45 de dívida e ele tem 100 de garantias para essas dívidas. Então, aqui, ó, um outro exemplo. Esse próximo aqui, ó, de 79. Então, ele tem 79 de dívida e 100 de garantia. Para CRIs corporativos, geralmente, esses LTVs são altos, tá? Mas o que o mercado indica, né, os estudiosos, é que seja na faixa de 50% para baixo. Que essa garantia, quanto esse LTV, quanto menor ele for, melhor. Significa que a garantia é mais alta, tá? Aqui ele fala a carteira de CRIs do portfólio se mantém pulverizada. Então ele vai falar em quais segmentos de CRIs está investindo, né? Então hoje é 31% shopping, setor corporativo. 17% residencial, vai depender, né? Mas pode ser corporativo. 20% lajes corporativo. Home equity, que na minha opinião vai ser o maior risco do fundo aí. Logística 13% corporativo e comercial 6% provavelmente corporativo. Então isso aqui me chama a atenção positivamente, que são créditos teoricamente, né? Assim, você teria que analisar mais a fundo os CRIs para você ter essa noção exata, mas que a princípio pelo segmento nos quais se investe, tende a ser setores bem mais seguros, né? E localização, a grande maioria em São Paulo, que teoricamente é a praça mais evoluída, né, no setor de FIIs, tem 13% pulverizado, mais 12% Bahia e Goiás, são as localizações dos CRIs do fundo. Os FIIs que ele possui, então hoje ele tem uma exposição aí, ó, no MCHF, 8,33%, e os demais FIIs têm uma exposição relativamente pequena. Então ó, o BRIP tem 3,95%, é um fundo da casa eles fazem desenvolvimento de imóveis, né? O APTO, IBCR, CPTS, RBHG, outro fundo da própria casa, o BIPD, e o GSFI, que é um fundo de shopping, e o TEP. Aqui ele fala sobre a questão de alocação de imóveis que eles possuem, que é aquela questão lá de
de permutas, que funciona semelhante lá ao MXRF. Como é que a permuta, ou até mesmo as equities, o fundo, ele se torna sócio do desenvolvimento daquele imóvel. E aí o que acontece? Eles vão lá e vão desenvolver um prédio, uma casa, coisas nesse sentido, um projeto. Quando esse projeto começar a vender, parte do lucro dessa venda vai para o fundo, até porque ele é sócio do projeto, tá bom? Então é um segmento mais arriscado, tá? Tem mais risco inerente, mas como, né, geralmente deve se buscar, quanto maior o risco, maior o retorno. Então eu não vou ler com detalhes, porque nos outros vídeos anteriores a respeito do BRIO aqui, do BIMI, eu já li sobre isso, tá? Mas é um fundo que ele tem em conjunto com outro fundo da própria casa, o BRIP. Então qualquer coisa, você pausa o vídeo, dá uma olhada com atenção aqui que ele fala, a exposição, como é que funciona, ele dá um detalhamento um pouco melhor. Em continuação aqui, a gente vê sobre a distribuição, ó. O fundo anunciou em 4 de agosto para pagamento em 12 de agosto, ou seja, tem uma certa defasagem, mas é aceitável. No mês passado, esse fundo distribuiu 16 centavos e nesse mês corrente, né, distribuiu 13. E aqui à frente a gente vai ver o DRE, demonstrativo de resultado do fundo, como que está, entre aspas, a parte financeira do fundo. Então ele cobra uma taxa de gestão / administração de 1,5, que na minha opinião é uma taxa cara. Ainda cobra performance de mais 20% do QCD e IPCA mais 5. São taxas salgadas, mas vamos ver se isso na prática está se refletindo em uma despesa alta para o fundo, né? Então como é que a gente faz? Como eu não sei esses cálculos aqui que são, né? A gente vai ver na prática, vamos pegar logo o acumulado do ano de 2022 e vamos ver o que tem representado. Então, durante o último mês aqui, ó, julho, o que o fundo receitou? O fundo receitou receitas, entradas, ó, total de 495 mil, CRIs 539, ganho de capital 150 e monetário 388. E FIIs tá negativo, por isso que tá dando 539, mas quando tira o prejuízo, entre aspas, ele vem para cá, ó, de 495. Então, o que acontece? Ele girou a carteira. Então, ganho de capital, ele teve um prejuízo de 200 mil, só que ele teve rendimento aí dos FIIs que ele teve carrego. Ele ganhou 146 mil. Então, o prejuízo em FIIs no mês foi de 56 mil. Então, tira esse prejuízo das receitas, ele receitou 495 mil aqui. Recebeu mais 13 mil aqui de renda fixa. A permuta, por enquanto, ó, não gerou nada, mas durante o ano já gerou alguma quirelinha para ele aí, ó. No segundo trimestre de 2022 já gerou 6 mil para o fundo aí. Então a gente vai ver agora o que as despesas do fundo aqui, ó, 103 mil, estão representando frente às receitas, que é esses 495 mil aqui. Vamos lá. No caso, para ficar mais justo, a gente vai pegar o acumulado do ano. Então a gente vai ver no ano esses 712 frente ao total que o fundo já receitou, 6.485. Então vamos lá, ó. 712 que eu vou arredondar para 713 vezes 100. Dividido por 6485. Então, o que a gente observa? Que as taxas, como eu já havia antecipado, né, tá um pouco salgada, 10,99%, quase 11%, mas ainda dentro dos 15%, que eu reputo ser saudável e aceitável. Então, é caro, mas vamos torcer para isso, com o passar do tempo, ir dissipando e diminuindo, né? Enfim, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do BIMI são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar. Vá lá no nosso canal secundário, Amudicas, inscreva-se, ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal. Já contamos com mais de 600 inscritos, 618. Rapidinho a gente chega em 650, 700. Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá. Então, muito obrigado. E o link desse canal vai estar no comentário fixado. E nesse vídeo aqui eu vou pedir, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa sua interação com o vídeo ajuda e muito a gente aí no desenvolvimento do canal. Comenta para nós se você conhece esse fundo, se você investe, se você acha um bom fundo. Eu não tenho esse fundo na minha carteira pública, não tenho interesse de colocá-lo na minha carteira pública. Por quê, Amu? Porque já tem ativos lá dentro do que eu acho necessário. Eu tenho esse ativo na minha carteira privada, pouquinho, eu vou me expondo aos poucos e vou sentir no fundo, e eu tenho gostado demais dessa tese de fundos multimercado, de fundos de hedge fund. Então, tenho gostado bastante. Então, eu tenho esse ativo, estou satisfeito, apesar de reconhecer os riscos que ele contém aí. É um fundo pequeno, não é altamente concentrado, mas ele tem os riscos aí já de vários segmentos perigosos, né? Enfim, esse meu ponto de vista de ter numa carteira e não ter na outra, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas.
O nosso objetivo é chegar a 15 mil inscritos. Já estamos quase chegando a 13 mil. Então se inscreva no canal e ative o sino. E desde já, muito obrigado a todos vocês. Se quiser nos ajudar financeiramente, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. E se você quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou quiser fazer uma doação para a carteira do canal, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado é muito bem-vindo. Não se preocupe com o valor, tá bom? Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Então, Rômulo Oliveira, muito obrigado pela sua doação e obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.